Só antes de responder aqui o nosso amigo Felipe, né, desse comentário aqui, vou falar dele aqui logo, né? Acredito que basta a manutenção da liderança e ir para sábado sem se preocupar com o Campeonato Brasileiro, que o jogo do Flamengo será mais leve. Pode ser também, se você chega sabendo que você tem 4 pontos de frente, né? Faltando 2 rodadas no Brasileirão, e pegar o Palmeiras nessa circunstância. Muito embora, aí eu já vou perguntar para vocês: vocês acreditaram no papinho do Abel em relação a tá entregue, já acabou e tal, enfim? Como é que vocês viram essa manifestação do treinador do Adelar? Eu vi que resgataram uma entrevista do auxiliar do Abel, né? Falando sobre essa tática do Abel com o Botafogo em 2023, né? 23. De passar esse favoritismo, ele utilizou essas mesmas declarações com o Botafogo e depois esse auxiliar do Abel revela que foi uma estratégia, né? Então... Colou isso aí, antes de responder, Igor, eu vou trazer aqui uma apuração de como o pessoal dentro do Flamengo viu essa declaração do Abel. E aí, primeiro, eles falaram assim, não vamos levar em consideração essa declaração para nada da nossa estratégia. Nossa estratégia para terça-feira é uma e não tem nada a ver com isso. Não vai nos influenciar, digamos assim, né? Isso o pessoal do Flamengo falando dentro. E a outra leitura que fizeram é que acham que o Abel vai poupar o time contra o Grêmio. Essa pessoa que eu ouvi de dentro do Flamengo, e que se fosse o Flamengo na mesma situação do Palmeiras, o Flamengo também viria, essa pessoa com quem eu falei, também via sentido em escalar reservas, por conta da dificuldade de virar o título e aí concentrar na Libertadores. Mas falou assim, ele pode falar o que quiser, não vai influenciar no que o Flamengo vai fazer aqui em relação à escala de terça-feira. E outra coisa que eu também ouvi dessa pessoa foi assim, porque começou, na entrevista dele, não só falou disso, que entregou o campeonato, mas começou com uma coisa, vou explicar o que aconteceu no final do campeonato. Tem coisas a falar. Vai explicar o que aconteceu nesse campeonato, e aí já tem uma aposta dentro do Flamengo que vai começar uma narrativa de que as críticas que o Flamengo fez à arbitragem mudaram a forma como a arbitragem passou a ser conduzida a partir daquele jogo Palmeiras e São Paulo, e que ele vai jogar na conta dessa narrativa, digamos assim, coisa que ele já está ensaiando, né? A gente já viu em algumas entrevistas ele falando sobre isso, que ele vai jogar na conta dessa narrativa uma eventual perda de título brasileiro, que tem... O Flamengo já está meio que esperando que isso vá acontecer, esse discurso, se confirmar o título do Flamengo. Aí, bom, dei aqui só apuração, nenhuma opinião minha, opinião só para mudar. Eu acho que, assim, ele acha que está difícil e ele usou uma artimanha, digamos assim, para jogar uma minhoca na cabeça do Felipe, digamos assim, e falar assim, não, agora a gente já largou, vamos botar o time em reserva e tal, que aí de repente o Felipe fala assim, não, vou poupar também e vira ali, ou pelo menos deixa ele numa dúvida do que vai fazer, né? Então eu acho que foi meio que nesse sentido, já tem, como o Braz falou, ele já se utilizou antes contra o Botafogo dessa artimanha de dizer que o campeonato estava perdido e tal. Então eu acho que teve esse aspecto, ele sabia que estava difícil, resolveu usar o discurso porque acha que pode ter alguma espécie de ganho estratégico ali dentro desse cenário. Mas aí para vocês Mas duvido que ele esteja falando isso no vestiário. Gente, vestiário, acabou, largou, terça-feira, vamos entrar tranquilo. Pode até escalar os reservas, mas certamente ele não vai falar para o time que acabou o campeonato. Acabou, exato. Até porque 4 pontos, 3 rodadas. Assim, hoje tem uma vantagem, um favoritismo do Flamengo, mas não tem nada decidido em relação ao campeonato. Absurdo, não é aquele negócio de precisamos tirar 16 gols de saldo de gols para ver se vira, tal, que é um cenário possível depois do jogo de amanhã. Mas, enfim. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que contar sobre essa disputa de tabela é que o Flamengo teve um outro ganho de vantagem aí. Com esses 2 empates do Palmeiras, eventualmente, se empatarem, né, continuar esse cenário, número de deve vitórias, empatar em vitórias e aí o Flamengo leva no saldo, né? Justamente o cenário de amanhã, se o Flamengo ganhando e o Palmeiras eventualmente empatando, o campeonato aí sim estaria decidido, porque embora o Palmeiras ainda possa alcançar o Flamengo,
ele matematicamente teria que tirar um saldo de... Hoje é 21, seria um saldo de 22 gols em 2 rodadas. Não vai tirar, né? Exatamente. Deixa eu ver mais que vocês estão falando por aqui. Os educados, os civilizados. Eu já falei do Felipe. O Toruzão tá aqui nessa aqui, pé no chão. O campeonato só termina quando acaba. O outro aqui também, pé no chão, Isaquiel, né? Não tem nada ganho. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Pode, essa é uma torcida, facção minoritária da torcida do Flamengo, que é a Flá Humilde. Que assiste a nossa live. A nossa live é mais assistida pela Flá Humildade do que pela Flá Festa, digamos assim. Exato. Pela Rumo a Tóquio. O Otton aqui está mencionando que sou de Belo Horizonte, pelo que estou vendo nas notícias, vão ser poucos atleticanos no estado. Pois é, tem essas informações que a venda está ruim, né? De ingresso, né? O que é absolutamente previsível, né? Time realmente... Não sei se eu, Igor, como cheguei no decorrer, o Flamengo foi o primeiro campeão na Arena MRV e pode ser campeão de novo. E assim, até agora é o único campeão na MRV. O pessoal depois vai ver, depois da inauguração da Arena... O Galo foi campeão mineiro 2 vezes, mas os títulos foram conquistados no Mineirão. 2024 sobre o Cruzeiro no Mineirão e 2025 contra o América Mineiro. O único campeão na Arena MRV, por enquanto, é o Flamengo. O Flamengo pode ter o segundo título, quem sabe, amanhã no estádio atleticano. Sobre o Rony aqui falando justamente sobre essa questão das falas do Abel, né? A gente já respondeu aqui, né, o que esperam sobre as declarações do Abel, que vai falar tudo após o campeonato. O Flamengo precisa preparar alguma defesa contra a narrativa que está por vir. Vocês acham que é o caso, assim, de já se armar com um dossiê brasileirão defensivo? Como é que vocês veem essa... Porque teve muitas situações, não só que questão de arbitragem, né? Aí vai falar da STJD, vai falar de reorganização de calendário, tabela, etc. Enfim, como é que vocês estão vendo essa... fora de campo aí? Assim, depois que o campeonato tiver acabado, vai ficar discutindo com alguém por quê? Sabe, porque eu acho que digamos assim, esse ensaio de discutida de narrativa do Abel, se o campeonato acabar com o título do Flamengo, se confirmar o que hoje parece o mais provável, ele vai ser muito mais uma justificativa que ele vai ficar dando para a torcida do Palmeiras do que qualquer coisa que ele esteja querendo, assim, porque publicamente... a partir do momento... Ele vai falar o quê? De arbitragem? Sendo que com os erros que teve a favor do Palmeiras no campeonato... Exato. Difícil essa narrativa da arbitragem também. O STJD ele ainda tem um sentido, mas aí também teve decisões a respeito do Vitor Roque também livre, né? Claro, situações diferentes, mas também livre. O Gustavo Gomes ontem foi absolvido, né? O Piquerez... Hoje. Hoje, né? Então, tipo assim, eu acho que vai ser muito mais uma justificativa para tentar para a comunidade palmeirense, digamos assim, do que qualquer outra coisa. O Flamengo vai ficar se preocupando, se tiver com a taça na mão, vai ficar se preocupando em rebater, por quê? E se tiver com as 2 taças na mão, vai estar com bilhete de passagem indo para o Intercontinental. Então, será que o Abel vai lembrar de fazer a meia-culpa que empatou com o Vitória em casa? Jogos ali que tinham obrigação de ganhar e não ganhou. Quem estava jogando isso na cara da torcida do Palmeiras era o goleiro Fábio do Fluminense, né? Vocês devem ter visto o vídeo aí. Pô, perderam pro Santos, 0x0 com Vitória e tal. Enfim, vamos ver. O campeonato acaba amanhã, segundo Marcelo Henrique. Palmeiras vacilou muito nos últimos jogos. Pois é, pontos ficaram pelo caminho. Perdeu no Mirassol também lá. Lembrando aqui do Observador Rio nos Apetos. Esses nomes tudo colado aqui, fica difícil de ler. A torcida vai... Observador Inóspito. Nossa. A torcida vai chegar em peso no Aeroflá. Vamos apoiar a maior do mundo. Bruno Braz, que tem uma informação sobre a Aeroflá, já que você está íntimo do aeroporto esses dias aí. Pois é. E o Aeroflá, se o Flamengo for campeão amanhã, ainda pode ser um Aeroflá especial, né? Um Aeroflá com comemoração de título também. Mas, assim, como você também teve acesso a essa informação, né? Teve, na semana passada, a reunião da diretoria do Flamengo com a Prefeitura do Rio, com todos os órgãos, né, de segurança, de trânsito. Então, ficou tudo alinhado já com os órgãos, né? Para que se faça um Aeroflá organizado, né? Eu sei também que algumas organizadas do Flamengo e lideranças, representantes da torcida,
tiveram uma reunião também com a Polícia Militar para alinhar, né? Porque até, né, Igor, você acho que teve no último Aeroflá, né? Teve confusão, né? Então tem Quando que não? Quando que não? Quando que não tem surfista prateado no ônibus? Parece que o que a Polícia Militar passou para a torcida do Flamengo, para as torcidas do Flamengo, é que eles vão dar um tempo ali de 15 a 20 minutos para o público dispersar, né? Aí, se não for por bem, já sabe como é que eles dispersam o público. Tem aquele desodorante de pimenta para usar no rosto dos educados lá. Assim, aí o voo do Flamengo está marcado para 17 horas, né, saindo do Galeão, rumo a Lima. Então o Flamengo deve sair ali, eu imagino, do Ninho do Urubu por volta de 3h30, né? E aí já escoltado pela Polícia Militar e tudo mais, para fazer o trajeto até chegar ao bom terminal de cargas do Galeão. Fácil de chegar lá também, né?